Oh, oh, oh. Nos altos céus a guerra ardia, entre Deus e Satanás surgia. A serpente astuta veio enganar, o homem caiu, passou a chorar. Tomou a terra, trouxe aflição. Contra os filhos de Deus mentiu sem razão. Olhe pra cruz onde amor se mostrou. O Filho de Deus o preço pagou. Por nossos erros sofreu a dor. Ecoou a pergunta que mais fez o Senhor. Por tão grande amor sua vida entregou. Na redenção ele nos resgatou. Mas Cristo veio, a luz brilhou. Contra as mentiras poder revelou. Naquela cruz rude seu sangue verteu. Por nós errantes a morte venceu. Seu sangue a oferta, justiça selou. Seu justiça selou. A luta findou. Satanás tombou. Satanás tombou. Olhe pra cruz onde amor se mostrou. O Filho de Deus o preço pagou. Por nossos erros sofreu a dor. E qual a pergunta que mais fez o Senhor? Por tão grande amor sua vida entregou. Na redenção ele nos resgatou. O mal persiste, mas findará. O nome de Deus justiça terá. No fim dos tempos virá o Rei. Sua verdade mostrará porque somos suas vozes, seu amor a brilhar, curando as dores, ajudando a andar. Olhe pra cruz onde amor se mostrou. O Filho de Deus o preço pagou. Por nossos erros sofreu a dor. Ecoou a pergunta que mais fez o Senhor. Por tão grande amor sua vida entregou. Na redenção ele nos resgatou. Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar na lição da Escola Sabatina número 11, o que mais eu poderia ter feito? Nossa, essa pergunta ela realmente nos leva para bem no centro da relação entre o amor e a justiça de Deus, né? Principalmente quando a gente para pensar no sofrimento e o mal que existe no mundo. É verdade. E preparem-se porque hoje a gente vai desvendar as nuances dessa lição. A gente tem muita coisa para falar, a gente vai usar passagens bíblicas, a gente vai ter discussões teológicas e a gente até separou umas histórias bem comoventes para ilustrar tudo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, estudar a lição completa e compartilhar esse episódio com os amigos. Isso aí. Com certeza essa lição ela nos convida a questionar como a gente vê as ações de Deus, né? Principalmente quando a vida fica difícil, quando tem dor. E a história do Dennis, o órfão da era medieval, é um exemplo disso. Imagine só, ele carregava um ressentimento enorme pelo rei que o separou dos pais adotivos. Cresceu com essa mágoa sem entender o porquê. Só que a história revela um detalhe crucial. O rei, na verdade, estava tentando proteger ele da peste negra, Caramba. que estava assolando a região. Ao descobrir a verdade, a visão do Dennis muda completamente. Nossa, que interessante, né? É impressionante como essa história, mesmo sendo de um contexto tão distante, reflete as nossas próprias lutas para entender os caminhos de Deus. Muitas vezes a gente também questiona Deus quando tem dor, perda ou injustiça, né? Sim. A gente sente raiva, incompreensão até abandono. Mas a história do Dennis, ela nos lembra que a nossa visão limitada pode impedir da gente enxergar o panorama completo.
Será que assim como o Denis existe algo a mais por trás das situações que a gente enfrenta? Exatamente. A história do Denis é tipo um espelho para nossa vida. A lição nos leva então para o conceito do grande conflito entre o bem e o mal, com Cristo e Satanás como figuras centrais, né? Uma batalha que molda a realidade. E quando a gente fala de grande conflito, a gente não tá falando só de uma luta física, né? Não, de jeito nenhum. É muito mais profundo que isso. É uma batalha pela verdade. Satanás é o pai da mentira, ele quer enganar todo mundo, ele lança acusações contra o caráter de Deus. Desde o começo, ele semeia dúvidas, distorce a imagem do Criador. É como se ele quisesse criar uma névoa, né? Tipo, esconder a verdadeira natureza de Deus e nos levar a questionar o amor dele e a justiça dele. É isso? E nesse cenário de conflito e engano, como é que a gente consegue saber o que é verdade? Aí que entra Jesus, a figura central. Ele é a testemunha máxima da verdade. É a luz que tira a gente da escuridão da mentira. Através das palavras dele e das ações dele, Jesus revela o caráter de Deus, amoroso e justo. É o contraste total com as falsas acusações de Satanás. E tem umas passagens bíblicas que mostram isso de forma muito clara, né? Tipo João 18:30 e 7:38 e Apocalipse 12, de 11. Sem dúvida. Em João, Jesus afirma: eu para isso que nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em Apocalipse a gente ouve: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. É nesse contexto de embate entre a verdade e a mentira que a gente chega no ponto principal da história, a cruz. É na cruz que a gente vê o amor e a justiça de Deus revelados de uma maneira completa e emocionante, né? Ali no Calvário, Deus se entrega totalmente para nos resgatar do pecado e da morte. Um ato de amor sem tamanho. Ao mesmo tempo, a cruz também mostra a justiça divina, né? Deus não ignora o pecado. Ele mostra que o pecado tem consequências reais. A morte de Cristo é a prova de que o pecado não pode ser tratado como se fosse nada. Então a cruz responde a pergunta: o que mais eu poderia ter feito? De uma forma definitiva. Deus fez tudo o que podia para nos salvar, para nos reconciliar com Ele. Com certeza. Mas ao mesmo tempo que a cruz garante a nossa salvação, ela também coloca a gente diante de um novo desafio, a nossa resposta ao plano de Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. E a parábola do dono da vinha, que a gente encontra em Isaías 5, 1-4 e Mateus 20, 1:30 e 3-39, nos ajuda a entender essa responsabilidade que a gente tem com Deus, né? Sim. Eu me lembro de estudar essa parábola quando eu era criança e ficar impressionada com o cuidado do dono da vinha. É verdade. Na parábola, a vinha representa o povo de Deus e o cuidado que o dono tem com a vaca que vinha preparando o terreno, plantando as videiras, construindo a torre, e o lagar simboliza o amor e a dedicação de Deus com a gente. Ele fez tudo para a vinha dar certo, né? Vai produzir uvas deliciosas. Mas o que acontece? Infelizmente, apesar de todo o esforço do dono da vinha, produz uvas ruins. Isso mostra que Israel rejeitou os profetas e, no final, rejeitou Jesus. É uma imagem forte da resistência que as pessoas têm ao amor de Deus. E essa parábola nos faz pensar que tipo de frutos a gente está produzindo na nossa vida. Será que a gente está correspondendo ao cuidado e à graça que a gente recebe de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E aqui entra a questão do livre-arbítrio. Deus nos convida a escolher o caminho da vida, o caminho do amor, da justiça e da verdade, mas Ele nunca vai nos obrigar. A decisão é nossa. E por isso mesmo, com a vitória de Cristo na cruz, o mal continua presente no mundo. É difícil entender isso, né? É sim, é um desafio para a nossa fé. Mas é importante lembrar que Deus está trabalhando. Ele tem regras de engajamento para que o conflito no universo seja resolvido de forma definitiva e justa. Ele está conduzindo tudo com sabedoria e poder para um final glorioso. E qual é esse final? O que a gente pode esperar do futuro? A vitória final vai acontecer com a vindicação de Deus, quando todos no universo inteiro vão reconhecer a justiça e o amor dele sem nenhuma dúvida. Apocalipse 19, 5 e 6 dá uma ideia dessa vindicação gloriosa. Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que imagem poderosa. E mesmo com o sofrimento que ainda tem no mundo, a promessa da vindicação de Deus nos enche de esperança, né? Ele tem um plano perfeito para acabar com o mal e restaurar o universo para como era no começo. E a gente, como parte desse conflito, a gente tem um papel para fazer. Mas sobre isso a gente fala mais no próximo bloco. Fiquem ligados para a gente continuar explorando essa lição. Isso aí. E não se esqueçam, estudem a lição completa, compartilhem esse episódio com os amigos e se inscrevam no canal para não perder as próximas partes do nosso mergulho profundo. Até a próxima. Até mais. E aí? Tudo pronto para a gente continuar nosso mergulho profundo na lição da Escola Sabatina? O que mais eu poderia ter feito? No bloco anterior, a gente falou da história do Denis do Grande Conflito e como Deus revelou seu amor e justiça na cruz. Mas ainda tem muita coisa para a gente explorar.
É verdade. Uma coisa que ficou no ar e que talvez muitos de vocês estejam se perguntando é: por que ainda existe mal se Deus já venceu na cruz? Se ele é todo-poderoso e amoroso, por que ele deixa que coisas ruins aconteçam? Essa é uma pergunta bem complexa, uma pergunta que nos desafia a ir além de respostas simples e mergulhar no caráter de Deus e na dinâmica do grande conflito. Como a gente já viu, Deus nos criou com livre-arbítrio, com a capacidade de escolher. E essa liberdade, infelizmente, significa que a gente pode fazer escolhas erradas. Escolhas que nos afastam de Deus e que causam consequências dolorosas. Então quer dizer que o sofrimento que a gente vê no mundo é resultado das más escolhas da humanidade. Tipo, a gente colhendo os frutos amargos das nossas próprias decisões. Em parte, sim. Mas o problema vai além disso. O pecado não é só um conjunto de ações erradas. Ele é uma força muito poderosa que corrompe a natureza humana e distorce a nossa visão da realidade. E essa força maligna que a gente pode dizer que é Satanás age no mundo incentivando o egoísmo, a violência, a injustiça e o sofrimento. Entendi. Então, mesmo que Deus queira nos livrar do mal, ele precisa respeitar a nossa liberdade de escolha. É como um pai que ama o filho, mas ele impede ele de se machucar brincando com fogo. Ele avisa do perigo, mas sofre ao ver o filho se queimar. Exato. Deus não é um ditador que controla a gente como se fôssemos marionetes. Ele nos ama e quer que a gente escolha o bem por vontade própria. Mas ele nunca vai nos forçar a nada. E é nesse contexto que o conceito de regras de engajamento se torna tão importante. Deus estabeleceu limites para a atuação do mal. Limites que protegem o universo e garantem que, no final, a justiça e o amor dele sejam mostrados de uma vez por todas, sem sombra de dúvidas. Interessante. É como se Deus estivesse jogando um jogo estratégico contra o mal. Cada movimento tem que ser bem pensado para garantir a vitória final, sem quebrar as regras. É uma ótima analogia, e essas regras de engajamento também valem pra gente. Deus nos convida a participar desse jogo, a lutar contra o mal na nossa vida e no mundo. Ele nos dá as armas da fé, da esperança e do amor para vencer essa batalha. Falando em batalha, lembrei de uma coisa que me deixou intrigada na lição. Se o sofrimento é resultado do pecado, e Cristo já venceu o pecado na cruz, por que a gente ainda sofre? Parece meio contraditório, né? É verdade. É importante a gente lembrar que a vitória de Cristo na cruz não significa que o mal e o sofrimento vão desaparecer na hora. É como se o pecado já tivesse sido condenado à morte, mas a execução ainda está acontecendo. A gente vive num período de transição onde o bem e o mal ainda estão em conflito. Ah, tá. É como se a batalha final já tivesse sido vencida, mas a gente ainda está limpando o campo de batalha, cuidando dos feridos. E nesse processo, a gente ainda pode ser atingido pelos efeitos da luta. Isso mesmo. E é nesse contexto que a pergunta o que mais eu poderia ter feito fica ainda mais importante. Deus fez tudo o que podia para nos salvar. Mas ele conta com a gente para terminar a obra dele. Ele nos convida a sermos instrumentos de cura, de justiça e de amor nesse mundo. Mas como a gente pode fazer isso com tanta dor e injustiça acontecendo? Como a gente pode transformar o mundo se ele parece ser tão perdido? A resposta está no exemplo de Jesus. Ele não ficou só falando sobre amor. Ele viveu o amor de forma radical, se entregou completamente até a morte para nos salvar. E ele nos chama para fazer o mesmo. Amar como ele amou, servir como ele serviu, perdoar como ele perdoou. Mas amar como Jesus amou. Isso parece tão difícil. Como a gente pode amar nossos inimigos, perdoar quem nos machucou, se sacrificar pelos outros. Sozinhos é impossível. Mas com Deus, tudo é possível. A Bíblia diz que Deus colocou o amor dele nos nossos corações através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá força para amar, para perdoar, para servir, para mudar o mundo ao nosso redor. Então a chave para responder a pergunta, o que mais eu poderia ter feito? É se conectar com o amor de Deus e deixar o Espírito Santo nos guiar. Exatamente. Quando a gente abre nosso coração para o amor de Deus, a gente se torna um canal da graça e da misericórdia dele. E através da gente, ele pode fazer milagres, curar feridas, restaurar vidas e transformar o mundo. Que lindo. Então, ao invés de ficarmos desesperados com o sofrimento, a gente pode ter esperança sabendo que Deus está no controle e que Ele quer que a gente participe da obra dele de salvar o mundo. É isso aí. E quando a gente se junta a ele nessa missão, a gente descobre o verdadeiro sentido da vida. Amar Deus e amar o próximo, espalhando a luz e o amor dele num mundo que precisa tanto disso. Essa é a mensagem muito forte e ainda tem mais. No próximo bloco, a gente vai falar sobre como essa lição se aplica na nossa vida, na nossa comunidade e no nosso testemunho como cristãos. Não percam. E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo na lição da escola sabatina, o que mais eu poderia ter feito. Nos outros blocos a gente explorou bastante coisa, né? A tensão entre o amor e a justiça de Deus, o grande conflito, o significado da cruz e o desafio do livre-arbítrio. Mas a pergunta que fica martelando na nossa cabeça é: como aplicar isso tudo na vida real? Como viver essa lição no dia a dia? É isso aí. Não adianta a gente só saber as coisas da teologia se não colocarmos em prática, né? A fé sem obras é morta, como diz na carta de Tiago. E aí como a gente faz para transformar essa mensagem em algo real na nossa vida? É como se a gente tivesse as peças de um quebra-cabeça, mas ainda não soubesse montar.
E a lição fala bastante da importância de confiar em Deus. Me fez lembrar da história do Denis, que guardava rancor do rei sem saber de nada. É verdade. A história do Denis é um lembrete pra gente de que a gente não enxerga tudo e precisa confiar em Deus mesmo quando não entende os planos dele. A fé nos ajuda a ver além do que os olhos veem, a acreditar que Deus está no controle e que Ele está trabalhando para o nosso bem mesmo quando as coisas estão difíceis. E como a gente pode fortalecer essa confiança em Deus? A lição fala que obedecer os mandamentos dele é um passo importante, né? Sim, com certeza. Obedecer não é seguir regras sem pensar, é um ato de amor, uma forma de mostrar que a gente confia em Deus e quer seguir o caminho dele. É como um filho que obedece os pais porque ama e confia na sabedoria deles. E a parábola da vinha mostra que essa obediência precisa gerar frutos, né? Ações que ajudem as outras pessoas. Deus quer que a gente seja útil, que produza frutos de justiça e de amor. Mas como fazer isso num mundo tão egoísta? É um desafio grande. Mas a lição mostra o exemplo de Jesus, que viveu o amor de verdade e se entregou completamente para nos salvar. Ele nos chama para amar como Ele amou, servir como Ele serviu e perdoar como Ele perdoou. Mas amar como Jesus. Nossa, isso parece difícil. Como amar os inimigos, perdoar quem nos machucou, se sacrificar pelos outros? Sozinhos é impossível. Mas com Deus tudo é possível. A Bíblia diz que Deus colocou o amor dele nos nossos corações através do Espírito Santo. É Ele que nos dá força para amar, perdoar, servir e transformar o mundo. Então o segredo para responder a pergunta, o que mais eu poderia ter feito, é se conectar com o amor de Deus e deixar o Espírito Santo nos guiar. Exatamente. Quando a gente abre o coração para o amor de Deus, a gente vira um instrumento dele para mudar o mundo. Através da gente, ele pode fazer milagres, curar as pessoas, restaurar vidas e espalhar a esperança. E como a gente coloca esse amor em prática? O que a gente pode fazer no dia a dia para mostrar o amor de Deus? A lição nos desafia a sermos pessoas que transformam o mundo em todos os lugares. Na família, no trabalho, na comunidade, na igreja. Pequenas coisas como um gesto de gentileza, uma palavra de ânimo, perdoar e se reconciliar podem fazer diferença. Verdade. Lembrei de uma história de uma senhora que visitava um asilo toda semana para ler para os idosos. Ela não tinha muito tempo, mas dedicava algumas horas para levar alegria para quem se enchia sozinho. Era algo simples, mas que fazia bem para aquelas pessoas. É um exemplo bonito, né? Essas coisas que a gente faz por amor ao próximo, mesmo as pequenas, são um reflexo do amor de Deus por nós. Quando a gente se doa para ajudar os outros, a gente está respondendo ao chamado de Jesus para sermos seus discípulos, seus representantes no mundo. Então, ao ficarmos desesperados com o sofrimento e a injustiça, a gente pode ter esperança sabendo que Deus está cuidando de tudo e que Ele nos chama para participar do plano dele de salvar o mundo. Que privilégio. É verdade. E quando a gente se junta a Ele nessa missão, a gente descobre o verdadeiro sentido da vida. Amar a Deus e amar o próximo, espalhando a luz e o amor dele no mundo que precisa tanto disso. Essa mensagem é muito importante para a gente levar para a vida. E é isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Que essa lição nos inspire a ter um relacionamento mais forte com Deus, a confiar nas promessas dele e a viver cada dia como uma chance de mostrar o amor e a graça dele. E não se esqueçam, estudem a lição completa, compartilhem esse episódio com os amigos e se inscrevam no canal para não perder os próximos mergulhos profundos. Até a próxima!